Um caso que explodiu nas redes. Sai de perto de mim. Caso Thiago Schultz. Uma opinião formada em segundos. Mas será que a verdade é tão simples assim? Hoje, no Homem de Verdade, doutora Jamile e os pontos obscuros do caso Thiago Schultz. Apresentado por Dr. Felipe Sestaro e Jamile Venceslau. Meu nome é Jamile Venceslau. Sou advogada, especialista em direito criminal, em defesa de homens que sofrem falsas acusações e falo em nome da defesa do senhor Thiago Schultz. A defesa vem a público, em caráter excepcional, em razão das contínuas manifestações da autoridade policial e da suposta vítima, que tem apresentado uma versão parcial e incompleta dos fatos. Essa manifestação é o imperativo para restabelecer a verdade e para assegurar o respeito às garantias constitucionais do nosso cliente. Notadamente, o direito à presunção de inocência e ao devido processo legal que vem sendo sistematicamente violados. Esta manifestação torna-se necessária e inadiável em razão da postura parcial adotada pela autoridade policial, que publicamente se posicionou a favor da suposta vítima e da deliberada quebra do sigilo do inquérito policial, promovida pela própria senhora Laís, que em menos de 24 horas após o ocorrido, concedeu entrevista a um programa de televisão de alcance nacional, expondo uma versão unilateral e distorcida dos fatos. A contínua divulgação de peças sigilosas do inquérito, como laudos e prints de conversa, em veículos de imprensa e em redes sociais, orquestrada em colaboração com a autoridade policial, configura uma estratégia de manipulação da opinião pública, com o claro objetivo de exercer pressão sobre o sistema de justiça e promover um julgamento midiático, antes mesmo da conclusão das investigações. A atuação da defesa, ao se manifestar publicamente, encontra amparo no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que permite ao advogado pronunciar-se de forma sóbria e informativa para restabelecer a verdade quando a imagem de seu cliente é atacada. Não se trata de debater o mérito da causa na mídia, mas de contrapor uma narrativa que viola garantias constitucionais. A jurisprudência pátria reconhece a gravidade dos danos causados por uma persecução penal midiática injusta. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, em caso análogo, já reconheceu a responsabilidade do Estado e o consequente dano moral decorrente de uma investigação com ampla divulgação na mídia, seguida de absolvição, ressaltando a necessidade de proteger o indivíduo contra acusações levianas e a espetacularização do processo penal. O Superior Tribunal de Justiça também zela pela regularidade dos procedimentos investigativos, coibindo excessos e garantindo a imparcialidade. A duração irrazoável de um inquérito, por exemplo, pode configurar constrangimento ilegal, e a quebra de sigilos deve ser sempre fundamentada sob pena de nulidade das provas obtidas. O sigilo, que deveria proteger a investigação e a intimidade de todos os envolvidos, não pode ser usado como arma para uma das partes, como vem ocorrendo. O direito de acesso aos autos, garantido pela súmula vinculante número 14, estende-se à vítima, mas não lhe confere o direito de divulgar seletivamente peças para construir uma narrativa favorável, violando o direito de defesa do investigado. A imparcialidade da autoridade policial é um pilar do Estado de Direito. Embora o artigo 107 do Código de Processo Penal vede a oposição de suspeição à autoridade policial, sua atuação deve ser isenta. A postura de prejulgamento e a colaboração com a campanha difamatória ferem de morte esse princípio, como já apontado em decisões que analisam a necessidade de imparcialidade de agentes estatais em procedimentos sancionadores. A defesa vem, desde o início, adotando todas as medidas cabíveis para demonstrar a verdade e garantir a lisura do procedimento. Diferentemente do que vem sendo divulgado, os fatos não ocorreram como narrado pela suposta vítima. Existem inúmeras contradições no inquérito, que estão sendo sistematicamente ignoradas pela autoridade policial. Antes de adentrar no mérito das acusações, é meu dever
expor a forma como a investigação que deveria apurar a verdade foi, na realidade, um processo seletivo e apressado, conduzido com o claro objetivo de incriminar o meu cliente, senhor Tiago Schultz, suprimindo seu direito fundamental à defesa. A cronologia dos fatos por si só revela a gravidade da situação. A nossa atuação neste caso se inicia de forma abrupta, em um cenário que em quase uma década de advocacia criminal poucas vezes presenciei. Na manhã do dia 5 de dezembro, fui acionada pelo senhor Tiago durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência. Uma medida extrema e, ao nosso ver, completamente desproporcional. E por quê? Porque a própria suposta vítima já havia afirmado que não havia armas no local. Meu cliente estava à inteira disposição da justiça, morando inclusive a 5 minutos da delegacia. Mas o que vimos não foi um ato de investigação, foi um espetáculo midiático. Não por acaso, assim que a busca terminou, a senhora delegada já estava, de forma muito conveniente, concedendo entrevistas à imprensa que a aguardava. Estranho, não? E qual foi o resultado dessa operação de grande porte? O que foi apreendido para justificar tal aparato com 3 delegados presentes e inúmeros policiais. Permitam-me listar o arsenal encontrado na residência do meu cliente. 2 livros que o senhor Tiago ganhou da senhora Laís, um sutiã, uma blusinha preta, um cartão de banco e um bilhete de ônibus. Um óculos de grau, uma piranha de cabelo e um gloss labial. É claro, um notebook e um celular, para os quais o meu cliente desde o início já havia dito que estava à disposição da justiça. Senhores, com todo respeito, essa não é a lista de um mandado de busca e apreensão em um caso de alta periculosidade. Essa é a lista de itens que se encontram em uma bolsa feminina. Uma operação policial foi mobilizada para prender um sutiã e um gloss. Foi neste cenário, neste teatro, que fui acionada. E por telefone conversei diretamente com a delegada, doutora Daniela Hanna. Informei que estava assumindo a defesa, agendei minha ida à delegacia para o dia 8 de dezembro e ficou expressamente acordado que a oitiva do meu cliente só ocorreria após a análise integral dos autos pela defesa. Uma promessa que, como verão a seguir, foi quebrada em poucas horas. Para nossa total surpresa, poucas horas após nosso acordo, precisamente às 16 horas daquele mesmo dia 5 de dezembro, a delegada juntou o relatório final aos autos, encerrando a investigação. Vamos fazer as contas aqui. Usando as palavras da própria autoridade policial. Em entrevista, ela afirmou que assumiu a presidência do caso na segunda-feira, dia 1º de dezembro, quando pediu que a senhora Laís fosse à delegacia. Na sexta-feira, o caso para ela já estava concluído. Em apenas 4 dias úteis, no assodado entendimento da senhora delegada, a investigação já estava apta para ser encaminhada ao Ministério Público para o oferecimento de uma denúncia. E o mais grave, senhores, foi finalizada sem a realização de qualquer diligência essencial, com a análise de câmeras de segurança e, principalmente, sem que o senhor Tiago fosse sequer uma vez intimado a prestar sua versão dos fatos. O acordo feito com a defesa hora antes foi ignorado. O direito do meu cliente de ser ouvido foi suprimido. A investigação foi encerrada para que a versão da defesa simplesmente não pudesse mais entrar nos autos, antes de ser enviado para o Ministério Público, pasmem, para o oferecimento da denúncia. Ao chegar à delegacia na data combinada, 8 de dezembro, segunda-feira, verifiquei na documentação incompleta que a mim foi entregue que havia um relatório final finalizado, realizado pela delegada ainda na sexta-feira, dia 5 de dezembro, onde dava por encerradas as investigações. Diante da urgência, pois os autos já seguiriam para o Ministério Público, agendei a oitiva do meu cliente para as 3 horas daquele mesmo dia. O senhor Tiago compareceu voluntariamente, prestou um longo e detalhado depoimento e forneceu a senha de seu celular de forma voluntária. Ao final, para garantir a busca da verdade, protocolei um pedido formal com as seguintes diligências essenciais: requisição de imagens de câmeras de segurança de residências e comércios no trajeto do casal para aferir a real dinâmica dos fatos.
A inteira gravação das câmeras corporais dos policiais que atenderam a ocorrência. A cópia da gravação da chamada feita pela senhora Laís ao 190. Acesso aos laudos de corpo de delito de ambas as partes, incluindo do senhor Tiago, que comprova as agressões que ele sofreu, que inclusive, até a presente data, não se encontra nos autos. Requisição da lista de passageiros da linha de ônibus utilizada pela senhora Laís para verificar informações sobre o seu deslocamento. Em entrevistas dadas pela delegada no dia 11 de dezembro, prometeu uma investigação totalmente robusta, com levantamento de câmeras e trabalho de campo. A realidade é o exato oposto, senhores. Ela não apenas se absteve de realizar tais diligências, como agora oculta o fato de que foi a defesa quem as solicitou formalmente. A parcialidade da autoridade policial não se limitou aos autos. Em suas redes sociais e entrevistas, ela declarou apoio incondicional à suposta vítima, afirmando: Laís, estou com você. Antecipou juízo de valor, qualificando o meu cliente e o crime como tentativa de feminicídio sem sombra de dúvidas. Afirmou que o senhor Tiago, ele é um monstro e algoz. Atacou o direito de defesa, afirmando que até os advogados gostam de retirar a posição de vítima. Há fortes indícios, já levados ao conhecimento da Corregedoria Geral de Polícia Civil, de que a delegada vazou peças sigilosas do inquérito para a imprensa. O que se vê não é uma investigação, mas uma grande perseguição ao meu cliente. Uma autoridade que deveria buscar a verdade agiu como militante, construindo uma narrativa unilateral e suprimindo tudo o que pudesse contrariá-la. Esta conduta não apenas fere os princípios do devido processo legal e da paridade de armas, mas contamina de nulidade todos os atos praticados. Diante de tudo o que foi exposto, a consequência jurídica é uma só. O relatório final deste inquérito, apresentado em tempo recorde pela autoridade policial, é absolutamente nulo. Ele é o fruto de uma árvore envenenada, uma investigação que não busca a verdade, mas apenas a condenação. Não pode gerar um resultado válido. Se a fundação, perceba, é parcial, todo o edifício processual desmorona. Não se trata de um mero erro, mas de uma violação direta ao devido processo legal, que corrompe a própria essência do ato de investigar. A nulidade deste relatório se materializa em 4 pontos incontestáveis. A autoridade policial encerrou a apuração em apenas 4 dias, senhores, sem sequer ouvir o senhor Tiago. Isso não é investigar, é apenas formalizar uma acusação que já estava pronta em sua mente, atropelando o direito mais básico de qualquer cidadão, o de apresentar sua versão dos fatos. Como já mencionado, o depoimento do senhor Tiago e nosso pedido formal de diligências foram protocolados no dia 8 de dezembro, lá na delegacia. Até hoje, eles não estão nos autos. Isso não é um esquecimento, é um ato consciente para suprimir a versão do investigado e impedir que a verdade venha à tona. Publicamente, a delegada prometeu ser legalista. A promessa de isenção foi feita para a mídia, enquanto na prática, nos autos, era de sabotagem à defesa. Uma investigação isenta apura todos os fatos, sejam eles favoráveis à acusação ou à defesa. Esta, porém, ignorou convenientemente as provas que poderiam contrariar sua tese. O resultado do exame de corpo de delito do senhor Tiago, as fotos de suas lesões que comprovam agressão mútua e as imagens das câmeras de segurança foram completamente suprimidos da apuração. Por tudo isso, o relatório final apresentado pela delegada não é uma peça investigativa, mas um manifesto acusatório, nulo em sua essência. Ele não pode e não deve ser a base para qualquer ato do Ministério Público ou do Judiciário. Exigimos que ela seja desconsiderada para que a legalidade seja restabelecida e para que uma apuração justa, finalmente, possa ter início. Antes de mais nada, quero deixar um ponto muito claro. Se estamos aqui hoje expondo fatos de uma investigação que deveria ser sigilosa, é porque a outra parte, a senhora Laís, que é advogada e profunda conhecedora da lei, tomou a decisão deliberada de trazer este caso a público.
Ela sabia que o inquérito corria em sigilo, mas mesmo assim concedeu não uma, mas 2 entrevistas a veículos de grande alcance. Além de manter uma campanha contínua em suas redes sociais, muitas vezes em colaboração com a própria delegada do caso. Portanto, o que faremos agora não é um ataque. É o exercício legítimo e inadiável do direito de resposta. Meu cliente está sendo julgado e condenado publicamente com base em uma narrativa unilateral, editada e incompleta. A verdade, no entanto, é muito diferente e precisa ser dita aqui. A seguir, apresento a real dinâmica dos acontecimentos. O dia não começou com uma briga. O senhor Tiago buscou a senhora Laís na rodoviária e juntos foram a supermercados, compraram alimentos e bebidas. Passaram a tarde cozinhando, almoçando e consumindo vinho de forma consensual e amistosa. O clima era tão descontraído que às 20 horas e 36 minutos, a própria senhora Laís pegou o celular do senhor Tiago e, aparentemente em estado de embriaguez, enviou um áudio com mensagens desconexas e em tom de brincadeira ao irmão dele. Ouça só. João, já vamos meter uma rave aqui. Vai vir 85 mendigos, 45 usuários de crack, 92 cheirador de pó e tá tudo de boa. Tô zoando. Logo em seguida, para tranquilizar o irmão, o próprio Tiago manda um áudio dizendo: veja só. Agora é minha vez. Filho da puta, mano. Sem na porra do saco aqui. Falei, mano, fica de boa aí. Aham, falou assim. Mentira. Enfim. Ele falou pra eu falar pra você pra tacar o pau. É o João. Não, né? falei, mas É meu viu, pai. tá de boa. Estamos aqui em casa, de buenas, salmãozinho. É isso. Isso demonstra que pouco antes da crise, o ambiente era de normalidade. Agora, por volta das 21 horas e 30 minutos, eles foram para o quarto. Ambos se despiram e o ato sexual se iniciou com o senhor Tiago deitado e a senhora Laís por cima dele. Foi nesse momento de intimidade que a situação mudou drasticamente. A senhora Laís repetindo um comportamento que já era motivo de desconforto na relação. Tornou a compará-lo a um ex-namorado. Mas dessa vez, de forma explícita e humilhante. Ela exigiu que o senhor Tiago realizasse uma posição de sexo anal da forma como o seu ex fazia com ela. Esse pedido foi o ato final de desrespeito. A humilhação foi tão intensa que, nas palavras do próprio Tiago, ele broxou. O interesse sexual e o respeito se extinguiram naquele instante. Ele então comunicou verbalmente o fim do ato e do próprio relacionamento. A reação da senhora Laís, a rejeição, não foi verbal, foi física e imediata. Enfurecida, ela que estava por cima do senhor Tiago, partiu para a agressão, desferindo arranhões em seu rosto e em seu braço. Em um ato instintivo e defensivo para repelir a agressão que sofria, ele a empurrou para que ela saísse de cima dele. Perceba, ela estava por cima e ele, no momento em que estava recebendo as agressões, ele a empurrou para que aquilo cessasse. Foi esta queda, a única dela, que resultaram as 2 lesões leves apontadas no atendimento médico, em que estes receberam ainda no dia 28/11/2025. Um hematoma no braço e uma escoriação no joelho. Agora, chegamos ao ponto que talvez seja o mais grave, pois demonstra a má-fé e a tentativa de manipular não apenas a opinião pública, mas a própria justiça. A deliberada edição do vídeo apresentado como prova. Vamos analisar a sequência dos fatos que desconstrói a narrativa de uma vítima acuada. Após a agressão inicial no quarto, o senhor Tiago, em uma clara tentativa de cessar o conflito, vestiu-se e retirou-se do cômodo, indo para a parte da frente da casa. Ele não trancou as portas, não a impediu de sair. Ele se afastou. Contrariando a lógica de quem sente ameaçada, a senhora Laís não se trancou, não fugiu e não pediu socorro. Pelo contrário, foi ela que reiniciou o contato indo atrás do senhor Tiago, já com o celular em modo de gravação. A gravação se inicia com a voz
Ofegante. Em uma aparente tentativa de simular um pânico ou uma perseguição que não estava ocorrendo, visto que minutos já haviam se passado desde o entrevero inicial. Ao tentar um último diálogo, o senhor Tiago segura em seu braço direito para chamar sua atenção. Momento em que o celular cai ao chão. E aqui reside a prova cabal da fraude. O celular, ao cair, continua gravando. Isso significa que todo o contexto, o que foi dito antes, o que aconteceu durante e o que se passou depois, foi registrado em áudio e vídeo. A senhora Laís, contudo, apresentou à autoridade policial e à mídia apenas os trechos que, isolados e fora de contexto, poderiam incriminar um homem. Ela deliberadamente ocultou o fim da gravação, com a totalidade dos fatos, em uma clara e inequívoca tentativa de manipular a prova para construir a narrativa que lhe convinha. A frase, "pra mim você não nega", não era uma exigência sexual, mas um desabafo sobre a traição e o desrespeito que sentiu após a comparação humilhante. Ao dizer, "chama a polícia", o senhor Tiago também clamava por auxílio, por ser a vítima da situação. Após a queda do celular, a senhora Laís, em um novo acesso de fúria, empurrou o senhor Tiago com a força contra a parede, causando-lhe as lesões em suas costas, que estão devidamente documentadas por foto, e também foram ignoradas pela investigação. O que foi apresentado como prova não é a verdade, mas um recorte tendencioso e fraudulento da realidade. A narrativa de tentativa de feminicídio, senhores, é uma construção fantasiosa que ignora a cronologia, as provas e, principalmente, o fato de que a agressão inicial partiu da suposta vítima em reação a uma rejeição legítima e uma humilhação explícita. Agora, vamos abordar a acusação mais grave e mais absurda de todo esse caso, a de tentativa de estupro. Uma alegação que não resiste a um minuto de bom senso e que desmorona quando analisamos a cronologia dos fatos. Vamos voltar à cena do quarto. No meio de um ato íntimo, a senhora Laís humilha o senhor Tiago, exigindo que ele a satisfaça sexualmente como um ex-namorado. A reação dele foi humana, natural e inevitável. A perda total e imediata do desejo. Nas palavras dele, ele broxou. E aqui eu pergunto, com toda a seriedade, que homem, em sã consciência, conseguiria manter o desejo e a capacidade física para forçar um ato sexual depois de ser alvo de uma humilhação tão profunda? A acusação ignora a lógica mais básica da natureza humana. Naquele momento, tornou-se física e psicologicamente impossível para o senhor Tiago continuar qualquer ato. Diante da situação, o que ele fez? Ele pediu para que ela parasse e saísse de cima dele. A resposta dela não foi a de uma vítima, foi a de uma agressora. Ela não apenas se recusou a sair, como partiu para o ataque, com arranhões no rosto dele, nos braços. A agressão foi tão intensa que a ardência forte no rosto e o sangue escorrendo, o senhor Tiago não teve outra alternativa a não ser usar as mãos e os pés para empurrá-la e assim se defender do ataque injusto que sofria. Portanto, o que os fatos mostram não é uma tentativa de estupro, é o exato oposto. A interrupção do ato sexual pelo senhor Tiago, motivada por uma humilhação, seguida por uma agressão física por parte da senhora Laís, que foi repelida em clara e incontestável legítima defesa. Pois bem, é fundamental que a gente converse sobre um ponto crucial também. A perigosa confusão que está sendo feita entre a pessoa e o personagem. Eu sei que muitos conhecem o senhor Tiago Schultz por seu personagem na internet, o Calvo do Campari, que tem opiniões controversas e que gera debates. Mas a base da nossa justiça, a base de um país democrático, é que uma pessoa deve ser julgada pelo que ela fez e não por quem ela é. Não se julga o personagem, as opiniões ou o estilo de vida. Julgam-se os fatos. E o que vimos até agora, infelizmente, é o exato oposto.
A autoridade policial, em sua cruzada midiática, não está investigando um cidadão. Ela está perseguindo um personagem de quem ela discorda ideologicamente. Ela está usando a antipatia que alguns têm pelo Calvo do Campari para justificar um linchamento público e uma investigação parcial contra o cidadão Tiago da Cruz Estou. Quando a delegada vai à imprensa chamar o investigado de monstro, ela não está falando dos fatos, ela está julgando o autor, o personagem. Isso é ilegal, é inconstitucional, é um retrocesso a um tempo sombrio onde as pessoas eram condenadas por seu estilo de vida e não por suas ações. O que a defesa exige é o básico: que a justiça separe as coisas, que o senhor Tiago seja tratado como qualquer outro cidadão e que a análise se restrinja única e exclusivamente às provas e aos fatos da noite do dia 28 de novembro. E se a autoridade que preside o caso demonstra, por meio de suas ações e declarações públicas, que suas convicções pessoais a impedem de garantir a imparcialidade exigida pela lei, o caminho correto, ético e legal é o seu afastamento. A investigação precisa ser conduzida por um delegado que atue de forma técnica, isenta e que honre o dever de neutralidade que seu cargo impõe. Permitir que um julgamento seja contaminado pela fama ou pela impopularidade de alguém é rasgar a Constituição. E isso nós não podemos aceitar. É abrir um precedente perigoso para que qualquer pessoa que não se encaixe em um determinado padrão possa ser perseguida. A justiça não pode ser um palco para a vingança ou para a lacração ideológica. Ela deve se ater aos fatos. E os fatos, como já demonstramos, contam uma história muito diferente da que está sendo vendida para a mídia. Preciso que vocês analisem não apenas as palavras, mas ações de cada um dos envolvidos. As ações revelam o caráter e a verdade muito mais do que narrativas editadas para a imprensa. Perceba, de um lado temos a senhora Laís, uma advogada que conhece a lei e as consequências de seus atos. As provas nos autos mostram um padrão de comportamento. Usava o sexo e uma linguagem de conotação sexual explícita como ferramenta para manter o controle da relação, especialmente quando se sentia ignorada. Tentava forçar a evolução de um relacionamento de poucos meses, falando em casamento. E ao perceber que o senhor Tiago se afastava por causa do comportamento tóxico dela, tomou o ato desesperado de ir até a casa dele, para evitar o término que ela mesma causou. Quando a rejeição final aconteceu, sua reação não foi a de uma vítima, mas de quem perdeu o controle e partiu para a vingança, usando o sistema de proteção à mulher, um instrumento tão sagrado como uma arma de vingança pessoal, e o que nós não podemos aceitar jamais. Agora, vamos contrastar essa postura com as ações do meu cliente. Desde o primeiro momento, enquanto a senhora Laís se baseia em vídeos editados e trechos de conversas, o senhor Tiago, em seu depoimento oficial, fez o oposto. Ele pediu formalmente que a conversa na íntegra entre os dois, de todo o período, fosse analisada. Para provar que não tinha nada a esconder, ele voluntariamente forneceu a senha do seu celular à polícia, franqueando acesso total e irrestrito a tudo. No áudio que todos ouviram, quando o senhor Tiago diz "chama a polícia", não era um desafio. Era o clamor de um cidadão que também se via como vítima e queria a intervenção da autoridade para cessar a agressão que estava sofrendo. Quando a senhora Laís disse que a polícia estava a caminho, ele não se escondeu. Ele a acompanhou para fora, com o objetivo claro de apresentar a sua versão dos fatos, pois sabia que estava sendo injustamente acusado. Quem teme a verdade? Aquele que a esconde em fragmentos ou aquele que a oferece por completo? As ações do senhor Tiago são as ações de um homem inocente que confia na verdade. E é essa verdade que estamos aqui para defender. Antes de dissecarmos as contradições da acusação, é imperativo e juridicamente indeclinável justificar por que estamos fazendo isso em público. A iniciativa de expor este caso partiu da suposta vítima, uma advogada que, ciente do sigilo processual, promoveu uma reiterada campanha midiática com uma narrativa unilateral. Essa atitude não apenas viola deveres éticos, mas nos obriga, em nome do princípio constitucional da paridade de armas e do direito de resposta,
a restabelecer a verdade no mesmo fórum em que ela foi distorcida, a opinião pública. A divulgação dos fatos pela senhora Laís não foi um ato de desespero, mas a materialização de uma ameaça direta, proferida ao meu cliente e registrada nos autos, a de que iria ferrar com a vida dele. A instrumentalização da mídia e do próprio sistema de justiça para uma vingança privada é uma conduta grave, que deve ter consequências. É precisamente porque a narrativa dela não é um relato fiel, mas uma arma para cumprir essa ameaça, que temos o dever de analisá-la tecnicamente. E quando o fazemos, o que encontramos é uma história que muda, cresce e se transforma a cada novo depoimento, como uma bola de neve, mas de mentiras. Vamos analisar a metamorfose da acusação, passo a passo. Primeira versão dela. Na rua, para os policiais, no calor do momento, a história era simples. Agressão com chutes e tapas e uma fuga da casa destrancada. O que ela não disse? Nenhuma palavra sobre tentativa de estupro, estrangulamento, roupas rasgadas ou ser trancada. Versão número 2, no hospital, para o médico, horas depois, ainda no dia 28/11, para o médico. A história era assim, ela afirma ter sido agredida e, mais importante, o documento oficial médico atesta que ela nega demais queixas. Pense nisso, uma mulher que alega ter sofrido uma tentativa de estupro brutal, não relata isso ao médico que atende? Versão número 3, primeiro depoimento na delegacia de Itu. No dia seguinte já, a história começa a crescer. Agora surgem o puxão de cabelo, o aperto no pescoço e, pela primeira vez, a recusa ao ato sexual como motivo. Os chutes e tapas viraram uma lista de agressões. Versão número 4, senhores. Segundo depoimento, mas agora com essa delegada, com a nova delegada. Dias depois, a narrativa vira um roteiro de filme. Agora temos calcinha rasgada, arrastamento pelos cabelos, xingamentos e, pela primeira vez, a menção ao Red Pill, numa tentativa clara de criar um vilão de novela. A fuga da casa destrancada some e, no lugar, ela diz que se trancou para filmar. Diante dessa bagunça de versões, o que a defesa fez? Nós não apenas apontamos as mentiras, mas nós pedimos as provas para desmascará-las. Câmeras de segurança para ver a fuga, gravações da polícia para ouvir a primeira versão, assim como a ligação dela feita ao Copom. O laudo do Tiago para provar que ele também foi agredido. A lista de passageiros da rodoviária para provar que ela mentiu desde o começo. A palavra de uma vítima que mente, que se contradiz e que aumenta sua história a cada dia, não pode condenar ninguém. A defesa não apenas aponta dúvidas, nós aprovamos. E num país sério, onde a justiça vale mais que o clamor da mídia, uma dúvida deste tamanho só tem um nome, senhores: inocência. Vamos agora analisar a prova que tem sido o pilar da narrativa da acusação na mídia. O laudo pericial que aponta 11 lesões. Este documento, que deveria ser sigiloso, foi amplamente divulgado pelo portal R7 e é citado repetidamente pela própria senhora Laís em uma entrevista, assim como em seu Instagram. Portanto, se a acusação escolheu usar este laudo como sua principal arma midiática, nós temos o dever e o direito de demonstrar publicamente, porque ele não é uma prova, mas sim uma fraude. A verdade está na cronologia. Vamos analisar os fatos. A realidade do dia 28. 2 lesões leve e alta médica. Logo após a briga, a senhora Laís foi ao pronto-socorro. O médico, Dr. Henrique, atestou em um documento médico oficial um hematoma no braço e uma escoriação no joelho. Nada mais. Lesões estas que foram produzidas na queda da senhora Laís da cama. As fotos tiradas na delegacia no mesmo dia confirmam isso. São lesões superficiais, quase imperceptíveis. A ausência de gravidade foi tamanha que, após um raio-x, ela recebeu alta. Conclusão do dia 28. A prova médica e fotográfica é clara.
Havia apenas 2 lesões leves que devem ser consideradas. Agora, a mágica, senhores, do dia 29. A súbita aparição de 11 lesões graves. Menos de 12 horas depois, um milagre acontece. As 2 lesões leves se multiplicam e se transformam em 11 lesões graves do laudo do IML, incluindo múltiplos hematomas e escoriações pelo rosto, braços, joelhos. Como isso é possível? A medicina não faz mágica. Lesões não se multiplicam sozinhas da noite para o dia. A única conclusão lógica é que essas novas lesões foram produzidas ou agravadas intencionalmente no intervalo entre a saída da delegacia e a ida ao IML. Ainda, a cronologia da produção deste laudo desafia a realidade de qualquer serviço público no Brasil. Olha só, 11 horas e 55 minutos, o exame é realizado. 12 horas e 27 minutos, o laudo é assinado digitalmente, apenas 32 minutos depois. Agora, 13 horas e 28 minutos, a suposta vítima já está com o laudo em mãos e o protocolo no processo. Qualquer cidadão sabe que o laudo do ML leva dias, se não semanas, se não meses, para ser emitido e enviado à delegacia. Essa velocidade absurda, driblando todos os trâmites oficiais, só aponta para uma direção: um conluio para acelerar e inserir uma prova forjada nos autos. Eu sei que a ideia de alguém se machucar de propósito parece extrema, mas infelizmente isso não é inédito. A Justiça e o Brasil conhecem o caso da ex-paquita, Ana Paula Pituchita. Ela acusou o marido de agressão e conseguiu até uma medida protetiva. Depois, câmeras de segurança a flagraram se arranhando e se machucando propositalmente antes de ir à delegacia. Ela confessou a farsa. Este precedente fático nos mostra que, infelizmente, é perfeitamente possível que uma pessoa movida por vingança se automutile para forjar uma prova. A mágica das lesões, das 11 lesões da senhora Laís, encontra neste caso uma explicação plausível e assustadora. O que temos aqui é um castelo de cartas. A base de toda acusação grave é um laudo pericial que é factualmente, cronologicamente e logisticamente impossível. Este laudo não é uma prova, é uma fraude. É uma fraude, e uma fraude não pode e não vai condenar um homem inocente. É fundamental que todos compreendam que o que estamos enfrentando aqui não é apenas uma acusação, mas uma perseguição processual, implacável, cujo objetivo desde o primeiro dia nunca foi a verdade, mas sim a prisão do senhor Tiago, a qualquer custo. E quando a justiça negou esse objetivo, a perseguição encontrou outra forma de puni-lo. Vejamos a cronologia desta obsessão. A primeira tentativa de prisão que a senhora Laís fez, fracassada logo no início, a senhora Laís pediu a prisão imediata do senhor Tiago. O Ministério Público, analisando os fatos, foi contrário. O juiz, de forma correta e garantista, negou o pedido afirmando que não havia nenhum elemento novo ou concreto que justificasse a prisão e que meu cliente não havia descumprido nenhuma medida. Segunda tentativa de prisão movida pela senhora Laís. Inconformada com a situação, a senhora Laís lançou uma segunda ofensiva. Dessa vez, com uma nova narrativa. Ela acusou o senhor Tiago de ameaçá-la com a exposição de mensagens, pois ele teria gravado um vídeo se pronunciando. Isso é um caso clássico de projeção. Ela o acusou de fazer exatamente o que ela mesma está fazendo. Veja isso daqui. Ela está se pronunciando e falando em suas redes sociais, onde prometia, inclusive, afirmando: pela primeira vez, a versão completa, sem corte, sem edição, sem censura. Prepare-se, o caso não foi contado inteiro. Agora vai ser. Olha isso. Mesmo com essa manobra, o juiz mais uma vez viu através da cortina de fumaça e negou novamente o pedido de prisão, por absoluta falta de fundamento. A única medida deferida pelo juiz foi a remoção de um vídeo específico do Instagram.
a que ele se pronunciou. O que ele se pronunciou. Em um gesto de total boa-fé e respeito à justiça, o senhor Tiago removeu voluntariamente o vídeo. Ele cumpriu a ordem de forma antecipada. O que aconteceu em seguida foi a materialização do dano. O Instagram, ao ser notificado para remover aquele conteúdo que já não existia, cometeu um erro grosseiro e uma ilegalidade. Em vez de apenas confirmar a remoção, a plataforma simplesmente excluiu o perfil inteiro do senhor Tiago. A ordem judicial era clara para remover um vídeo específico. A plataforma, por um erro operacional, aplicou uma punição desproporcional e ilegal, que extrapolou em muito a decisão da justiça. Fica claro, portanto, que a exclusão do perfil foi até um prêmio por aí na mídia, de consolação de uma campanha de ódio. Já que não conseguiram a prisão do senhor Tiago por 2 vezes, conseguiram, por um erro da plataforma, causar um dano imenso à sua imagem e ao seu trabalho. Esta não é a conduta de uma vítima que busca proteção. É a conduta de quem busca vingança e destruição a todo custo. E nós já estamos tomando as medidas judiciais cabíveis para reverter essa ilegalidade e restabelecer o perfil do meu cliente, que foi punido, não pela justiça, mas por uma perseguição obsessiva e um erro crasso de uma gigante da tecnologia. Diante de todas as ilegalidades, contradições e da flagrante perseguição, a defesa não se limitou à palavra. Nós agimos para cada abuso, para cada omissão, para cada mentira. Já tomamos as medidas judiciais cabíveis com a confiança de que a justiça, em sua instância superior, corrigirá os rumos deste processo. Quero que todos saibam com total transparência o que nós já fizemos e exigimos formalmente para o Poder Judiciário. Para garantir que a Justiça visse a verdade que a delegada tentou omitir nos autos oficiais, nós mesmos fomos obrigados a juntar diretamente no processo todos os documentos que ela deliberadamente omitiu do inquérito. Isso inclui nosso pedido de diligências, o depoimento do senhor Tiago, ambos com carimbo de protocolo da própria delegacia, provando que ela os recebeu, mas escolheu não os incluir. Solicitamos nos autos processuais que a Justiça determine o cumprimento de todas as investigações que fizemos, com análise de câmeras, a oitiva de testemunhas, para garantir a busca pela verdade real e a paridade de armas. Nós iniciamos os procedimentos legais para o afastamento imediato da delegada Daniela Hanna da presidência do caso, por sua manifesta parcialidade. Como consequência, pedimos anulação do relatório final apressado e viciado. Assim como procedemos com a representação na Corregedoria da Polícia Civil para apurar a grave conduta funcional da delegada. Para desmascarar essa fraude, a defesa já tomou a medida cabível e necessária. Instauramos um incidente de falsidade documental para que a Justiça declare que o laudo do ML, com suas 11 lesões, é um documento materialmente falso. Dentro desses procedimentos, requeremos formalmente que o perito, que assinou o laudo em tempo recorde, e o médico do pronto-socorro, que horas antes atestou apenas 2 lesões, sejam convocadas a depor em juízo. Estes terão que explicar sobre juramento como essa mágica da multiplicação das lesões foi possível. E diante disso, fizemos uma exigência inegociável, que estes depoimentos ocorram na presença da defesa. Isso é fundamental para garantir o contraditório e a ampla defesa, direitos que foram atropelados na fase policial. Diante da flagrante parcialidade e das atitudes da autoridade policial nas últimas semanas, a participação direta da defesa é a única forma de assegurar que a verdade não seja novamente manipulada. Requeremos ainda que o ML seja obrigado a informar oficialmente qual o procedimento padrão para a liberação de laudos e por que este foi entregue em tempo recorde diretamente à suposta vítima. E, finalmente, já solicitamos à Justiça uma ordem para o restabelecimento imediato do perfil profissional do senhor Tiago no Instagram, que foi removido de forma ilegal e desproporcional, sob pena de multa diária. Não estamos parados. A cada mentira, responderemos com uma ação judicial. A cada ilegalidade, uma medida corretiva. A nossa confiança está na lei.
nas provas e na imparcialidade do Poder Judiciário, que saberá distinguir a verdade da encenação. Muito obrigado.